O espaço de programação que se segue é da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque. Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao espaço Miguel Albuquerque Renovação, aqui na TSF. Hoje temos connosco o engenheiro Armando Ribeiro e o arquiteto Elias Homem de Gouveia, técnicos com um currículo profissional e associativo muito relevante, tendo por coincidência ocupado os dois cargos de responsabilidade ao nível das estruturas regionais das respectivas ordens e com os quais eu tive o enorme prazer de ter colaborado e que desde já agradeço a presença. O tema do programa de hoje é o setor da construção civil na Madeira. Que futuro? Como todos sabemos, este setor foi o motor da economia regional ao longo de quase 2 décadas, operando transformações profundas a nível social e a nível paisagístico, através do investimento público com o aproveitamento dos fundos europeus e através do investimento privado, aproveitando as taxas de juro muito boas na altura, este setor ganhou uma importância e uma dinâmica única e que hoje em dia, digamos assim, está um bocadinho alterada e o cenário é bem diferente, com algumas empresas e alguns técnicos a atravessar enormes dificuldades e que nos vai, no fundo, durante o programa de hoje, vamos tentar discutir esta temática, colocando a primeira pergunta aqui aos meus caros amigos. Portanto, qual seria, na vossa opinião, ou qual é, na vossa opinião, o estado atual deste setor aqui na RAM? Começo por ti, Armando. Olá, muito boa tarde. Obrigado, Amílcar, pelo convite. Como tu disseste, nestes últimos 3, 4 anos houve uma diminuição forte da atividade do setor da construção civil. Essa diminuição tem a ver com 2 factos. Primeiro, uma diminuição forte nas obras públicas, que foi acompanhado também por uma diminuição forte na atividade das obras particulares. E as obras públicas diminuíram por 2 razões elas próprias, porque grande parte das infraestruturas que a região necessitava estão feitas e, por outro, porque ainda há algumas obras que seriam necessárias e que estavam a decorrer e porque, por motivos financeiros, tiveram que parar. Portanto, o efeito conjugado destes 2 fatores levou a uma crise no setor e essa crise teve repercussões graves em toda a economia da região. Quer o desemprego neste setor é muito forte e também a diminuição dessa atividade teve um efeito pernicioso em toda a economia. Pois, os efeitos multiplicadores, digamos assim, que este setor tinha na atividade também com este desaceleramento cria naturalmente estas circunstâncias. Elias, o que é que... Bem, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado e agradecer o convite para aqui estar e este é de facto um assunto bastante importante e que será bastante determinante naquilo que será o futuro da região, uma vez que o que eu entendo é que, embora o Armando já tenha apontado os 2 fatores mais importantes, mas o modelo de desenvolvimento e o modelo económico da região sempre foi assente na obra pública e como isso, partindo desse facto, portanto, existiu de facto aqui há alguns anos que houve bastante trabalho e que não só a mão de obra não qualificada, mas também permitiu que muitos engenheiros, arquitetos, portanto todas as classes profissionais que estavam associadas às obras encontrassem com alguma facilidade colocação na Madeira e fez com que as pessoas não tivessem aqui efetivamente que sair e portanto permanecer no lugar onde nasceram. Neste momento é óbvio que o paradigma mudou, as grandes infraestruturas, como diz o Armando, já estão praticamente realizadas e estamos a falar essencialmente de estradas, viadutos e o aeroporto, que neste momento também a ampliação do Porto do Funchal e portanto vem um novo ciclo aí que há que ter quanto também um pouco de imaginação. Concordo contigo. E uma situação também interessante aqui que se põe nesta mudança de ciclo, o que nós assistimos hoje em dia, no fundo, é a saída de algumas empresas madeirenses ligadas ao setor da construção e de técnicos para fora, nomeadamente para Angola, para a Venezuela, para Moçambique, bons técnicos que nós temos que estão aí também, além destes países, também para o Reino Unido, para a Holanda. Quais são os impactos desta saída destas empresas e destes técnicos, na vossa opinião, que possam ocorrer aqui em termos de região autónoma da Madeira? Ora bem, eu acho que tem impactos claramente positivos e também tem impactos claramente negativos. É um bocado como tudo.
Na questão da internacionalização das empresas madeirenses, eu estou perfeitamente de acordo que o impacto vai ser positivo. Por outro lado, se os gabinetes de arquitetura e de engenharia conseguirem elaborar trabalhos, tanto cá, trabalhos para o exterior, tanto melhor, é ótimo, é excelente, e é uma forma de manter gente a viver na região que faz trabalhos para o exterior e que vende para o exterior. É uma exportação, portanto, perfeito. O que eu vejo com grande preocupação é a quantidade de técnicos, bons técnicos, muitos deles, ou a grande maioria, técnicos que acabaram as suas formações há pouco tempo, com licenciaturas e mestrados de alta qualidade, que custaram muito ao país, porque são cursos, não são cursos de lápis e papel, são engenharias, a área das engenharias e da arquitetura tem muito de experimentação, e que a saída desses técnicos jovens vai ter um impacto negativo, porque no futuro não vamos ter esses técnicos e que a maior parte deles, a maioria, por causa da idade a que saem, não voltam. Portanto, depois constituem família lá fora e já não voltam. E, portanto, nem enviam o dinheiro para cá. Portanto, estabelecem-se noutro local, começam a trabalhar e são técnicos especializados que vão fazer falta ao país. Portanto, num aspecto é muito positivo, a questão da exportação do trabalho, a exportação das pessoas, aí já acho que é muito mau para o país. Eu concordo contigo, realmente, ao longo destes anos, o know-how que estas empresas foram adquirindo, nomeadamente na execução de túneis, não deve haver muitas empresas para essa Europa fora com uma experiência de uma série de empresas nossas, e de facto vale a pena que elas vão para fora e desempenhem bem o seu papel. Realmente, em relação aos técnicos, além do problema que falavas, também há o problema demográfico, porque essa população nova que saiu é uma população que não fica aqui e que não vai ter filhos aqui e que não vai contribuir aqui para o nosso sistema. Portanto, eu concordo plenamente contigo. Elias, o que é que Não, é um pouco isso, e nós também temos de ter um pouco a consciência que havia imenso trabalho e, portanto, por vezes, eu não estou a dizer só trabalho qualificado, até mesmo desde o pedreiro ao servente, vinha muita gente de fora, e a Madeira teve um boom, que é o termo mais comum, de construção. E, efetivamente, isso levou a que nós próprios, a própria região, tivesse que importar pessoas. É óbvio que se este ritmo era grande e era elevado, havia trabalho, e nós nunca, e eu falo por mim enquanto arquiteto, enquanto profissional, eu nunca pensei que em ir lá para fora, ir à procura, quer dizer, os meus horizontes, o trabalho existia e realizava-me e conseguia fazer aquilo que era, tinha trabalho e fazia a minha experimentação, e sentia-me realizado. É óbvio que isto agora, mudando, não havendo tanto trabalho, é óbvio que é preciso ir à procura, e isso será também um desafio para nós, e é uma coisa que se constata que, pelas pessoas que eu vou falar e que vão estando fora, é o nível de qualificação e digamos, de agrado dos mercados lá fora, de aceitação, como vamos dizer, aos técnicos portugueses é muito grande, é muito maior do que aquilo que imagina, e nós temos um nível de qualificação muito grande, que toda a gente me diz que ficam extremamente admirados com a capacidade com a qualificação que os técnicos que vão lá fora à procura de trabalho demonstram, não é? Interessante ouvir, e é muito agradável também. Eu tenho essa experiência também pessoal. A qualificação dos técnicos portugueses, não só nestas áreas da engenharia e da arquitetura, como também dos enfermeiros, etc., é de tal forma elevado que são profundamente concorrenciais em mercados muito mais sofisticados, muito mais avançados e muito mais competitivos que o nosso. Portanto, estamos a criar vencedores aqui, vencedores que vão vencer lá fora e que trazem pouca mais-valia cá dentro. Esperemos que muitos deles voltem e que tragam a experiência de lá de fora e que contribuam para a inovação, que é importantíssimo. Vamos ter essa esperança. Ter algum retorno de um investimento, quer dizer, aplicado em termos. É óbvio que normalmente as pessoas dizem, mas são competentes, e normalmente as pessoas dizem, mas estão todos a ir para os palopes, para os palopes. Lá, quer dizer, é fácil ser bom, não é assim? Eu acho que não é isso. Nós temos o caso, por exemplo, que é o mais falado, o caso dos enfermeiros que têm ido para a Inglaterra e que de facto têm tido uma aceitação formidável. E eu falo por mim no caso dos arquitetos, e sei de arquitetos que estão pela Europa fora
Eu conheço colegas meus que estão, sei lá, desde a Estónia, a França, a Espanha, a Itália, e que estão a ter o sucesso e estão a vingar. Portanto, não é só nos países palopes, ou no Brasil, ou na Venezuela, que nós, inculturalmente, pela nossa falta de cultura, temos a mania de nos desprezar, às vezes, e pensar que culturalmente estamos mais à frente e melhor informados, mas subestimamos essas culturas, mas não é só aí também que nós conseguimos vingar. Esse nível, além dos conhecimentos académicos, também a facilidade de integração e a capacidade de trabalho também conta muito. E eu acho que aí os nossos miúdos vão repletos dessas boas capacidades. E o domínio do inglês, porque nós aqui sempre estimulamos na Madeira o domínio do inglês e que é fundamental para ser competitivo na Europa toda. Eu agora ia-vos fazer aqui uma pergunta a título de provocação, que seria a seguinte: poder-se ter evitado esta aceleração tão repentina? Se nós pensarmos assim um bocadinho fora da caixa, em vez de insistirmos em obras públicas pesadas, se calhar demasiado estruturantes, optar por investimentos mais ligeiros e porventura com mais retorno, como seria, por exemplo, o lançamento de programas de reabilitação urbana. Todos sabemos que este tipo de obra, no fundo, tem uma dispersão espacial e financeira maior, contribui, no fundo, para alguma diluição do rendimento em termos de setor de construção. Também o que é que tu podias me dizer sobre isso? Isto é uma provocação, porque, no fundo, esta mudança de paradigma podia ser feita de outra forma. Isto também nem tudo foi mau e teve também uma razão de ser, não é? Haviam os programas europeus, ou se aproveitavam, portanto, os subsídios, ou não se aproveitavam, ou eram desperdiçados. E compreendo que isso também foi um fator determinante para avançar tão depressa e andar tão depressa, e compreendo isso. Eu acho que a partir de agora temos que talvez ser um pouco mais seletivos. Eu acho que, e não vou dizer que tudo está mal feito, mas acho que temos que caminhar para a qualidade. E o próprio Estado, ao investir, acho que devia ser mais cauteloso. E dou, por exemplo, o caso do hospital. Nós estamos a gastar dinheiro em remendos. E não estou a dizer que se calhar não é necessário, que os profissionais que lá estão não vão ter melhores condições. Até eu, como utente, não vou ter melhores condições. Mas acho que devíamos refletir antes de fazer. O dinheiro é tão escasso. Passou a ser um pouco um bem pouco em pouca abundância, que se calhar temos que ser seletivos, e o próprio Estado em si tem que ser seletivo. Estamos a esquecer também aqui dos privados. Os privados também foram, e a aquisição de casa própria pela baixa do juro, por essa via, quase que mais valia, em vez de pagar renda, pagar ao banco e teoricamente, não é, se conseguisse chegar ao fim dos 3 anos, a casa seria. Mas isso levou que também os próprios empresários madeirenses também arriscassem bastante e se envolvessem bastante. E isso também foi um mercado que cresceu bastante. Ora bem, o que eu acho é que esses empresários gostavam que não desaparecessem e começassem a pensar em continuar a investir e continuar a ter trabalho. É óbvio que não se vão fazer apartamentos novos. Se calhar a reabilitação pode ser, de facto, o caminho para os novos empresários. Para aqueles empresários que deixaram de ter sucesso ao vender apartamentos novos e entrar para o mercado de reabilitação, como no meu caso de Lisboa, tem tido um sucesso enorme e, como se costuma dizer, em Nigéria vende que nem pão quente. E se calhar essa será um dos caminhos. Quando no sector do Estado há que ser imaginativo, e eu acho extremamente seletivo naquilo que serão os investimentos e pensar-se e discutir-se talvez um pouco mais e ter outra visão que não aquela imediatista de se querer fazer de um dia ao outro um centro de saúde ou um centro cívico, ou seja o que for, seja acho que em muitos de alguns investimentos foram feitos, não houve a chamada análise do custo de oportunidade. Exatamente. Eu tenho X para fazer isto, mas com este mesmo X que eu vou fazer isto, poderia fazer outra coisa. Exatamente. Eventualmente esta discussão não foi tida, não sei se houve algum impulso, havia alguma também necessidade de aproveitar os fundos ao máximo. Exatamente. E isso aí não, custa-nos a todos nós, entre aspas, enquanto cidadãos, e do caso de alguns edifícios que foram feitos e que estão completamente fechados e não tiveram qualquer utilidade.
É óbvio que deu mão de obra, se me disserem assim, mas deu mão de obra, venderam-se os materiais, para a economia foi bom. Pois, mas poderia ter sido melhor se eles hoje em dia tivessem vida, e que eles também, quando se faz um edifício para ele ter vida, para ser usado, para as pessoas usufruírem, seja que tipo de infraestrutura for, e que hoje também um pouco, nós todos, entre aspas, não é? Vermos edifícios que encontram-se sem utilização, e que foram investimentos grandes e que se calhar poderiam ter ido para o outro lado, poderiam ter criado mais emprego, mais desenvolvimento, mais comércio, mais outros fatores da atratividade, e acho que nisso é que nós temos que ser bastante imaginativos e temos que ser bastante seletivos. Armando, neste phasing out, achas que podia ter sido feito de outra forma, com mais criatividade? Eu nas questões básicas, partilho da opinião do Elias. O que acontece é que há 30 anos atrás a Madeira não tinha grandes infraestruturas, havia necessidade de criá-las, as vias rápidas, os portos, os aeroportos, as redes de abastecimento de água, de esgotos, de energia. Essas obras eram obras essenciais e nem sequer se discutia a importância de realizá-las. Por outro lado, houve a oportunidade de aproveitar os fundos comunitários para, em grande parte, suportar o custo com essas obras, que de outra forma não teria sido possível. Ora bem, esse é um trabalho que na generalidade foi bem feito, não tenho dúvida nenhuma que houve obras que foram feitas muito à pressa, é verdade, o que obrigou à importação de mão de obra e que essa pressa se revelou também numa diminuição da qualidade e num maior custo. Mas eu não me dava grande relevo a isso, porque aquilo que foi feito, na generalidade, foi bem feito e era uma oportunidade que não se podia perder. Por outro lado, a questão que tu pões como alternativa, que é a questão de haver agora investimentos mais ligeiros, eu penso que vai ser o futuro, vai ser a grande questão, vai ser como é que vamos arranjar dinheiro para fazer a manutenção de todas essas obras que estão feitas. E aí, isso vai obrigar a uma especialização por parte dos empreiteiros, por parte de toda a gente ligada ao setor, dos arquitetos, dos engenheiros. Vamos ter que nos especializar, até porque as pessoas estão muito mais sensíveis para habitarem em edifícios renovados, reconstruídos, reabilitados, requalificados, do que estavam há anos atrás, que só queriam coisas novas. Até porque, não sei se vais à frente, vais abordar esse tema, porque isto tem que ser tudo feito em operações integradas. Mas lembro-te, Elias, que até há relativamente pouco tempo requalificar um edifício era mais caro do que construir de novo. E um processo burocrático muito mais complicado. Hoje, felizmente, a legislação já está a criar mecanismos para que isso não aconteça. Mas isto é um processo. É um processo que estamos a iniciar e que vai levar algum tempo a estar em funcionamento em pleno. Pronto, é esta a minha opinião. Em termos de essa mudança do ideal da habitação, as pessoas já hoje em dia já no fundo entendem que uma casa num bairro mais tradicional, se calhar com o soalho de madeira, sem elevador, mas não, desde que moram em zonas mais próximas do centro, portanto, em termos de ter uma vida muito mais folgada em termos de stress, mas não passam tantas horas de carro, portanto, moram em centros urbanos. Eu penso que isto está a mudar. Em Lisboa está claramente, como tu disseste, a reabilitação urbana está a bombar. Em todas as ruas, nesses bairros tradicionais, desde a Lapa até ao bairro Alto, tu vês pequenos andaimes, obras, e penso que foi a pensar nisso que o Governo da República, através do Ministério do Ambiente, lançou um decreto-lei que tem os seus quês, tem os seus senãos, mas de uma forma geral, no fundo, desobriga a que esta reabilitação urbana, no fundo, cumpra com uma série de projetos, muitas vezes para este tipo de edifícios, se calhar, de facto, estariam a mais. E, no fundo, é uma lei transitória, portanto, é um decreto-lei que vai vigorar durante poucos anos, mas que permite, digamos assim, uma folga muito grande em termos da realização destas obras. Na vossa opinião, o que é que vocês acham em termos dos centros urbanos da Madeira? Achas que vai haver, Elias, uma grande... digamos, as pessoas vão aproveitar esta abertura que a lei dá? O que é que tu... Eu sinceramente desejaria um momento que isso acontecesse. Aliás, um pouco aquilo atrás que eu referia relativamente aos empresários é um pouco o desafio, não é? Porque nós temos nos núcleos históricos da Ceia, São Pedro e Santa Maria Maior,
possuem muitos prédios devolutos, especialmente Santa Maria Maior tem muitos prédios devolutos, os quais, e Santa Maria Maior, lembro-me da minha adolescência, era um bairro castiço, à maneira lisboeta, se assim podemos dizer, o termo lisboeta, era de facto uma zona engraçada, e o reabilitar não passa só por se levar lá a gente, mas faz com que as pessoas permaneçam lá, tem que ter a habitação, tem que ter comércio local, tem que ter uma vida própria, e isso é que faz a identificação dos núcleos históricos. E, portanto, gostaria muito e que, de facto, isso fosse um impulsionador desse nova onda de renovação da Baixa Cidadana, da Baixa da cidade, e hoje em dia, com essas exceções, e não só também com o desenvolvimento da indústria da construção civil, designadamente os materiais, torna-se um pouco mais fácil do que era antigamente estar como o Armando dizia, talvez não tão oneroso, e consegue-se reabilitar hoje talvez com maior facilidade. Por outro lado, esse decreto-lei que vem introduzir algumas, vem abrir algumas exceções, que não são exceções, que o que eu acho por vezes é que temos demasiada na atividade da construção civil e designadamente na parte que diz respeito aos arquitetos, acho que temos um excesso de legislação, uma legislação nórdica para exatamente, um exatamente, latino. Portanto, exatamente. Temos uma legislação nórdica demasiado rígida para um povo que é tão brando como os latinos e portanto imaginativos, não é? Bastante imaginativos, e de maneira que há edifícios desses que claramente acabariam por cair, por roer, porque ninguém ia investir. Se for para aplicar tudo aquilo que está inerente à lei, é impossível intervir. Os custos são tão grandes que era impossível rentabilizar o investimento. E quem parte para o investimento parte, sobretudo, a partida, para não perder dinheiro. Não é? Uma questão de filantropia que exatamente, está aqui em causa. Exatamente, e portanto este parênteses na legislação é um claro empurrão, tentativa de empurrão que vemos noutras cidades, então foi lá no caso de Lisboa, não só Lisboa, mas no Porto também está a acontecer começando um pouco isso a acontecer, e noutras cidades no continente. É assim, eu acho que não se faz reabilitação por decreto. O RER, o Regulamento Excepcional de Reabilitação Urbana, é um bom documento que vem ajudar, mas o que é necessário muito mais do que isso. Estou perfeitamente de acordo com o enquadramento legal correto e incentivador, é importante, mas precisamos estar também do lado dos proprietários. E enquanto não se criarem incentivos aos próprios proprietários para depois comercializarem os seus imóveis, para as entidades públicas têm de dar uma resposta rápida, nomeadamente os municípios, porque se não dão uma resposta rápida, perde-se a oportunidade de negócio. Ter processos nas câmaras durante meses e anos é desincentivador para o promotor. Portanto, para além do regulamento, que é fundamental e que está, a meu ver, bem feito, que cria oportunidades, é preciso que haja os outros mecanismos que o acompanhem. Por outro lado, tem também que haver investimento público, porque recuperar um edifício, quando ao lado tem uma rede viária má, ainda tem bons esgotos, etc., também não pode ser. O Funchal, um exemplo, tem muito feito em termos de reabilitação de zonas urbanas, das zonas históricas. As infraestruturas estão lá, aí é mais fácil atuar. Mas é preciso também que as câmaras deem um passo no sentido de obrigar efetivamente os proprietários a recuperar os seus edifícios. E para isso precisam de ter dinheiro para se poderem substituir quando os proprietários não tenham. Há mecanismos legais que permitam isso, é preciso dinheiro para que dê, ou criar condições aos municípios para que possam efetivamente exercer as competências que lhes estão atribuídas. Isto é um problema. Portanto, só os regulamentos não chegam. Eu concordo contigo, penso que até a questão das heranças muitas vezes são obstáculos enormes para resolver neste tipo de problema, que são centenas de pessoas que têm que ser notificadas, quer dizer, é um problema grave. Eu agradeço mais uma vez a vossa vinda, gostei imenso desta nossa conversa, fiquei aqui com duas palavras, penso muito, muito importantes aqui, sobretudo no que diz respeito ao investimento público: critério e imaginação. Eu acho que de facto
tem que haver essa procura de uma solução que seja sempre a mais viável, a mais económica. Tem que haver critério. Eu acho que poderíamos resumir isto, como diria Keynes, o maior problema não é as pessoas aceitarem as novas ideias, é sim esquecer as antigas. Portanto, nós temos que olhar para a frente e temos que encarar estes problemas de uma forma objetiva e hoje em dia qualquer dinheiro que se gaste nas obras públicas já não é visto da mesma forma que era visto há alguns anos atrás. Portanto, o critério é de facto muito importante. Muito obrigado aos dois. Boa tarde e obrigado uma vez mais. Obrigado. O espaço de programação que acabamos de ouvir foi da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque.